Primeira coisa que eu falo, seu negócio é bom, dá dinheiro, porque se você tá franqueando só pra pegar taxa de franquia e tentar salvar o teu negócio, não vai dar certo. Tem gente que fala, pô, mas a Segurota tava endividada. Beleza, ela tava endividada porque os sócios gastavam mais, mas ela era geradora de caixa. Ela gerava 500 mil de caixa por mês, mas o sócio era carro zero e comprando e gastando mais, mas ela era um negócio bom. Bom, galera do Resultado em Pauta, estamos aqui para mais um episódio direto aqui do escritório do Grupo Optimize. Como sempre, temos aqui um episódio fantástico aqui pela frente. Temos um convidado super especial que vai falar hoje aqui de empreendedorismo raiz. Gente que criou negócio, gente que reverteu situações de negócio e que criou um modelo aí que é conhecido hoje, inclusive, como o rei da franquia. Mas antes de falar aqui quem é o nosso convidado, vamos também aqui dividir um pouco com quem está comigo nessa jornada aqui, meu sócio, meu parceiro, Lázaro do Carmo. E aí, turma do Resultado em Pauta, hoje não é no Padrinho, né? Hoje é no Resultado em Pauta e nós vamos bater um papo com um cara que é meu amigo, já entrevistei no Padrinho e literalmente, se você quer escalar alguma coisa, esse talvez é o cara. Porque no setor dele é o cara que escalou mais rápido e com solidez. Porque também não adianta fazer voo de galinha, né, turma? Você escala e depois tu cai, tu quebra. Tem que escalar e fica lá. Difícil não é chegar no topo, difícil é permanecer, né? É isso aí. E aí nós vamos falar com esse cara. Quem que é esse cara? Olha, vê se quem está ouvindo aqui são só empreendedores, nosso público aqui em geral. Você imagina o seguinte, o cara assumiu uma empresa da família com dívida de 300 mil reais e tornou esse negócio um negócio de mais de 1 bilhão de faturamento. E como eu já antecipei aqui, no meio desse caminho, ele criou um novo modelo de negócio que hoje fez dele conhecido como o rei da franquia. Óbvio, nós estamos falando aqui do nosso querido Reinaldo Zanon. Muito bem-vindo, querido. Bem-vindo ao Resultado em Pauta. Estar aqui com vocês, viu? Obrigado aí pelo convite, Emerson, Lázaro. Para mim é muito gratificante poder compartilhar histórias, né? Legal. E você falou de voo de galinha, isso pra gente começar já esse bate-papo, que quando a gente começou lá em Rio Preto, é uma cidade muito de sobrenome, né? Vamos dizer assim. Tinha um diretor de uma grande empresa conhecida nacionalmente, que ele virou e falou assim, eu tinha com aquele sacrifício comprado o meu primeiro aviãozinho, que era um monomotor, um Cirrus, e ele virou e falou, não, Zanon não vira nada não, é voo de galinha, rapaz. Eita. Aquilo Tocou, ali... né, foi a provocação. Nossa, foi a provocação. Você falou do voo de galinha, eu lembrei. Aí passou 3 anos, eu comprei o jato que era da Facchini. E aí eu falei, cara, beleza, eu sou galinha mesmo, mas eu sou uma galinha pressurizada voando a 700 que voa por hora alto, né? a 41 mil pés, cara. Mas é muito bom. Que legal. Isso é legal. Muito bacana. Do voo de galinha aí. Zanon, a gente vai falar exatamente dessa história aqui. Obviamente, né, o pessoal já te conhece bastante, você já compartilhou muito da sua jornada. O nosso papo hoje aqui é entender mais da cabeça de empresário do Reinaldo Zanon, né? Como que você toma suas decisões de negócio, como é que é a sua decisão como gestor, né? Então, para isso, obviamente, a gente vai aqui batendo um papo contigo, entendendo dessa sua jornada, que como a gente falou há pouco aqui, todo mundo sabe, né? Você iniciou lá com seu pai, no negócio lá da Seguralta, já lá atrás, mas num dado momento você decidiu, né, ir para a carreira, né, buscar aí a sua carreira em empresa multinacional, e depois você retorna para assumir o negócio da família. Antes da gente falar dessa jornada toda realmente da Seguralta e tudo que você fez ao longo dela, o que te motivou a não seguir a princípio o que seria o negócio da família e depois o que te motivou a voltar? Como é que foi essa história? Cara, excelente colocação. Como uma empresa familiar, dentro da empresa eu era visto como filho do dono. E eu era a sombra do meu pai, e para ajudar, meu pai também chamava Reinaldo. E eu era visto literalmente como sombra do meu pai. Eu vi que ali dentro eu não ia conseguir o respeito dos colaboradores. E de verdade eu não gostava de trabalhar na função que eu exercia lá. Meu pai me colocou para ajudar ele ali com 18 anos de idade. Eu nunca gostei de estudar. Eu não sou aquele cara acadêmico que fez faculdade, Harvard, Stanford. Não sou esse cara. Eu tenho 2 irmãs muito CDF, minha irmã mais velha é formada na Getúlio Vargas, minha irmã caçula passou em 3º lugar na FUVEST. Só que eu não era essa pessoa. Eu nunca gostei de estudar, mas eu sempre tive um desejo de prosperar, de crescer na vida. E meu pai falou, então você vai trabalhar comigo. Eu com 17 anos de idade, eu comecei já a ajudar lá
na empresa. E eu estava na casa dos 20 anos de idade trabalhando lá na empresa como um secretário dele. Eu trabalhava com seguro, eu ficava fazendo um cálculo. E você quer me matar, Lázaro, é me trancar numa sala, cara. E me colocar para fazer cálculo. Eu sou o cara que eu gosto de voar, eu gosto de andar, eu gosto de conhecer pessoas. Eu não sou o cara para trabalhar trancado dentro de uma sala. Então aquilo ali me incomodava muito. E outra questão que ninguém me respeitava lá dentro, cara. E as pessoas falavam, pô, ele só tá ali, ganha o que ganha porque ele é filho do dono. E isso para mim era péssimo, Claro. né? E aí eu procurando oportunidades na internet, comecei a digitar assim, trabalho a partir de casa, conheci essa oportunidade dessa multinacional, que era uma empresa de marketing de rede, de vender produtos para emagrecer. E comecei a trabalhar. Lá eu aprendi tudo sobre vendas, lá eu aprendi a palestrar, a organizar eventos, porque eu era coordenador da nossa região. E ali foi uma escola para viver o que eu estou vivendo hoje. Legal. Então eu comecei a crescer dentro dessa empresa, eu cheguei a ter 500 pessoas que eu era responsável por treinar, capacitar e motivar essas pessoas. E aos 22 anos de idade, eu já estava ganhando, eu tô falando no ano de 2006 isso daí, eu já estava ganhando cerca de 18 mil reais por mês em 2006, como se Na fosse época era muito dinheiro, né? uns 50 mil reais hoje, aos 22 anos de idade. E ali, as pessoas começaram a me respeitar, inclusive minha família. Né? Porque meu pai ele tinha uma preocupação muito grande. Eu não gostava de estudar. Meu pai falava: o que meu filho vai fazer da vida? Não gosta de trabalhar comigo, não gosta de estudar. Então eu consegui um respeito. E meu irmão, ele já estava com meu pai. Meu irmão é corretor de seguro, tem a carteira da SUSEP, tudo. Ele é o corretor, trabalhando com meu pai. Em um determinado momento começou a ter fusões e aquisições. Foi na época que o Itaú começou a comprar o Unibanco, e aí teve um movimento do setor de seguros, que era Brasil Insurance, que eles estavam comprando... Como é que é o nome do Igor Pinheiro e o... Você não lembra agora o nome Igor dele. Pinheiro e mais um outro. Olha com esses donos. Procuraram meu pai, porque eles estavam consolidando para abrir capital do negócio. E aí a empresa estava devendo para banco mais de 300 mil reais, estava endividada nesse momento, e ele iria vender mas ela gerava caixa, iria vender por um valor que ia quitar a dívida. Meu pai já estava com 70 anos de idade, e ele já queria não fazer mais nada da vida. E meu irmão ligou preocupado, falou: Rei, você é um cara mais top que eu conheço de vendas, a gente precisa fazer alguma coisa, porque meu pai vai vender essa corretora para esse grupo, eu vou virar funcionário dessa empresa, porque eu não sei o que fazer da vida. Eu sou corretor de seguro, eu não sei fazer mais nada da vida. E a franquia já era um sonho antigo da minha mãe. Em 94, minha mãe fez o Franchise University do Grupo Certo, foi para Atlanta, visitou o McDonald's e voltou com essa ideia de franquear o negócio. Não existia franquia em seguradora? Existia? Não, nós somos o pioneiro. Não existia nem franquia de seguradora e nem franquia home office. Nós criamos a micro franquia. Caramba. Porque antigamente, quando falava assim franquia, era só franquia de $500 mil, $1 milhão de investimento, né? E aí minha mãe voltou, meu pai falou: franquia de serviço, isso não vai funcionar. O sócio dele, que era muito chucro também, porque meu pai começou vendendo alface na feira, o sócio do meu pai também era super simples, eles não tinham a visão. E aí ficou engavetado, do ano de 94 até 2008, que foi quando meu irmão me chamou para a gente fazer alguma coisa por necessidade, para a empresa não ser engolida. Óbvio que a gente teve insegurança, né? E eu até falo isso daí abertamente, que independente de religião, não sou um cara religioso, mas eu acredito em Deus, porque ele nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive a resposta que eu precisava. Óbvio que às vezes não é... A pessoa fala: pô, Deus vai falar diretamente. Não, mas Deus conecta uma pessoa, que ele te dá uma certeza de algo que você não estava nem esperando. Sabe quando o cara fala algo, fala, que era isso? Confirmou a dúvida que eu tinha no meu coração. E eu tive uma confirmação, porque a gente precisava fazer um investimento para franquear um negócio de $200 mil. A empresa já estava endividada. Devendo 300. Meu pai juntou o sócio por ética e falou: ó, meus filhos, eu tô cansado, eu tô velho, eu não quero mais trabalhar, mas meus filhos querem franquear um negócio e eles estão montando, e por você ser meu sócio, ele era minoritário, tinha 25%, chamou para ser sócio nosso.
e vou arrumar o dinheiro no banco, que meu pai tinha crédito pela empresa. Ele era majoritário, sócio minoritário, não ia poder falar não. Eu nunca esqueço. O Emerson e Lázaro, o sócio bateu na mesa, falou assim: agora que esses moleques vão acabar de quebrar a empresa. Desse jeito. Não entrou. Saiu. E hoje, hein? Quando ele olha... Não, detalhe. Saiu assim, né, Lázaro? Daquele jeito. Quando ele viu que ele não quis entrar, a gente abriu uma outra empresa. A Seguralta cedeu o uso da marca 100% para essa empresa. Então a gente poderia usar, assinou, ele assinou. Quando a gente começou a hypar, a gente viu, falei, cara, a gente precisa tirar. Aí eu chamei o sócio para comprar a parte dele, não da franqueadora como um todo, da corretorinha local lá, que meu pai começou. A marca quem criou foi meu pai, não foi ele. Fiz uma proposta para ele, justa, era o que valia. O cara pediu 10 vezes mais, porque ele estava olhando esse negócio que ele não era sócio. Resumindo, ele se antecipou, pediu para sair, aí virou aquela confusão, processo, cara, 12 anos. Nós ganhamos. E, cara, se olhar o valor que a gente ofereceu, é exatamente o valor que ele vai receber, corrigido ao longo dos 12 anos. Porque era o que era justo. Mas por que eu conto isso? Às vezes você que está nos assistindo, uma decisão errada, por não ter clareza e por falta de visão, você rasga milhões. Exatamente. Esse sócio, ele rasgou hoje um cheque de 300 milhões de reais. Porque a gente teve o ano passado agora a Aon, que é uma gigante mundial, procurou a gente querendo comprar a nossa operação, mas não era momento ainda, eles queriam comprar 51%, e a gente falou não, mas só com esse valuation o cara pegou um cheque de 300 milhões e rasgou. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, porque uma decisão errada pode atrasar a sua vida em décadas, né? Ele é vivo ainda? Ele é vivo ainda. Meu pai e minha mãe, eles já faleceram, mas ele é vivo ainda e, cara, um desgaste desnecessário que teve. A gente cresceu junto com a família. Eu não tenho raiva por ele, né? Eu fui em várias audiências com o juiz, porque infelizmente tinha que não dava para colocar preposto nessa situação. E tentei fazer acordo, Lázaro. Eu quero falar isso aqui que é importante. Isso é importante mesmo. A parte dele, na época, daria R$1 milhão, né? R$1 milhão, que era uma corretora local, bem pequena, era 25%. Tinha dívida a empresa na época, enfim. Em audiência, ele queria R$30 milhões. Caramba. 30 milhões. O juiz forçou um acordo para a gente pagar 3 milhões para acabar com o processo. Você não quer pagar 3? Eu falei, eu pago. O cara não quis. Aí o juiz virou na audiência e falou assim: cuidado, eu não vou citar o nome dele, porque quem muito quer, às vezes nada tem. Resumindo, ele saiu com 1/3 do valor que eu tinha acordado com o juiz. Saiu com 1 milhão. Saiu com 1 milhão corrigido, só corrigiu. Exatamente. Que deve dar os 3 no dia de hoje. Não chegou a 3, cara, chegou um pouquinho menos de 3. Menos do que o acordo da época. Se ele pegasse e aplicasse desde a época. Então a gente precisa tomar cuidado para não viajar. A gente estava até conversando aqui nos bastidores. Tem gente que viaja na maionese. O cara ele entra num ciclo psicótico tão grande que o cara achou que ele tinha direito de algo que ele não era nem sócio. E não construiu, pô. E aí o advogado dele virava e falou assim: mas isso é muito pouco dinheiro. Os caras estão faturando na época das audiências 700 milhões. Mas o juiz falou, mas ele é sócio? Ele é sócio dessa outra operação? E aí o cara começa a viajar na maionese. O advogado começa a falar besteira, o cara acha que vai ter direito e acaba fazendo o que não deveria fazer. Vou te contar uma história que agora eu vou mandar até um chupa para a doutora Patrícia. Há um tempo atrás, eu entrei num processo com um ex-sócio, uma pessoa. Eu, como meu advogado na época, que até tá aqui, depois eu troquei de advogado, ele entrou e abriu um processo contra 3 empresas. Uma empresa que eu tinha sido participação dela, só que o sócio majoritário dessa empresa, ele tinha mais 2, certo? Então colocou como grupo econômico. Eu ganhei esse processo aqui, 6 milhões de reais. Só que eu perdi esses 2 aqui, perdi sim. O juiz disse que não era grupo econômico. E eu tinha que pagar a sucumbência para os advogados desses 2 aqui. Eu cheguei. O meu advogado, que tinha acabado de chegar, falou: você não vai pagar essa conversa. Esse juiz errou, nós vamos recorrer. Eu falei: mas não quero ficar... vamos acabar com essa porra logo? Vamos chamar os advogados para um acordo?
Aí eu chamei os advogados e falei, doutores, vocês ganharam a sucumbência aí, 850 mil. Vocês sabem que eu tô certo. Essa sucumbência é errada. Vamos fazer um acordo para eu ficar livre logo. Eu não quero mais ficar brigando com vocês. Eu já ganhei 6 milhões desse cara aqui, a gente briga com ele depois, isso em 2016. Aí a doutora Patrícia. Senhor Lázaro, homens como o senhor, eu não negocio, eu executo. Eu não negocio com homens como o senhor. Petulante. Eu negocio com quem não tem condição de pagar. O senhor tem. Eu executo o senhor. O senhor não vai querer pagar os 850 mil, não? Eu falei, não, eu quero, vamos fazer um acordo. Pago metade, pago 350 aqui agora. Apesar de ter certeza que eu estou certo. Se o senhor está certo, o senhor busca seus direitos. Eu não negocio com homem como o senhor, eu vou executar o senhor. Fala, beleza. Meu advogado na hora pegou assim e falou assim, discute com ela não. Saiu. 1 ano depois, meu advogado reverteu e ela perdeu a sucumbência, era 0. Chupa, doutora Patrícia. Um prazer, velho. Ela tomou, aí eles ligaram para querer conversar. Eu falei, não converso com ninguém, não. Chupa, o caso vai estar lá eximidando cada vez que a doutora sabe, então perdeu a sucumbência. Muito bom. Entendeu? Cara, às vezes, cara, negocia. Melhor um acordo do que uma briga. Exato. Exatamente. Entendeu? Melhor acordo que uma briga. Não negocio. Homens como o senhor eu executo. Falei, tá bom. Chupa. Você levou 0, bolota. É isso aí. Então, assim, é uma situação que a pessoa optou por não estar junto, né? Fácil não foi, né? A gente pegou 200 mil reais no banco para poder franquear. Como eu disse, tinha dúvida, medo, óbvio, eu precisava pagar, mas meu pai já confiava porque eu me tornei um bom vendedor nessa empresa, eu aprendi a vender. E aí a gente começou a franquear o negócio. Primeiro ano, quantas franquias, irmão, por curiosidade? Eu dei uma de graça. E posso falar uma coisa? Eu tinha ido numa igreja, ó, mais uma vez, pessoal, independente de igreja, de religião, a igreja somos nós, onde a gente está. Mas eu estava frequentando uma igreja, teve um pastor lá que falou, não, eu vejo a Segural tá com mais de 400 franquias. Aí eu falei, faz 6 meses que eu tô aqui, esse cara tá falando isso para me agradar. Aí eu peguei meu carro, tem uma Zona Norte Rio Preto, Avenida Nato Vetorazo. Eu falei, senhor, se o senhor tá falando mesmo, o senhor vai me falar de novo comigo. Eu entrei numa igrejinha pequenininha, pastora Eva, nunca tinha ido lá, do nada ela parou. Menino, eu olhei pra trás, não é você mesmo, você tá aqui porque você tá com dúvida se é Deus ou não falando com você. E Deus tá me mostrando você assinando um monte de contrato. Um monte de contrato. Aí eu falei, caramba, chega a arrepiar de lembrar. Falei, é isso, eu vou pra cima. E 1 ano nada, Lázaro. Aí eu falava, Deus, o senhor confirmou, o senhor falou, por que não tá acontecendo? E a dívida 200 mil rolando, né? 200 mil rolando. PNT disso. Exatamente, eu dei a primeira franquia e não ia. E, cara, tava tudo muito difícil. Aí bate uma pessoa, fala que é um anjo, né? Deus enviou um anjo lá na empresa, José Luiz Adame, contador de José Bonifácio. Foi o nosso primeiro franqueado, tá até hoje na rede. Olha. E tá ali, grande hoje? Tá grande. E hoje e virou. Ele tem. Ele é contador, né? Despachante. Desculpa. Ele é despachante e ele oferece para os clientes o seguro. E aí ele pegou e falou assim: ó. Eu tô fazendo o curso de corretor e eu ouvi dizer que vocês franquearam. E aí era eu e meu irmão a empresa. E meu irmão que atendeu ele. Espera aí que eu vou chamar o meu diretor. Aí chega eu lá com 22 anos de idade. Reinaldo. Eu só andava de gravata, terno e gravata no calor de 40 graus, porque eu precisava passar confiança. E o marketing de rede também te ensinou isso, né? Me ensinou isso. E tem o lance, né? O cara jovem, né? Pra passar segurança, né, meu? Aí chegou lá, Lázaro, e a gente entendeu o que estava de errado no negócio. Porque quando a gente franqueou a Seguralta, eu achei que os franqueados seriam corretores de seguros. E o que eu fazia? Eu pegava o carro e rodava a região visitando corretoras. Ó, você não quer virar franqueado da Seguralta? Mas o cara tinha um ego enorme com o nome, não queria mudar o nome, e a Seguralta não era tão conhecida como é hoje. E aí a coisa começou a patinar, e lá virou a chave, não é corretor. É o contador, é o despachante, é o bancário, o ex-bancário, é o cara que está procurando uma franquia de cafeteria. Aí a gente mudou a maneira de prospectar. O Google AdWords estava começando naquela época leads, não é igual é hoje. A gente começou a colocar um dinheirinho no Google e aí começou, cara. Depois que a gente pegou essa chave, em 6 meses nós vendemos 30 franquias. Depois dessa virada de chave. E todos com esse público alternativo.
todo como uma alternativa, né? E aí a gente começou, cara. Mas o primeiro ano foi muito difícil, eu vejo muitas pessoas desistirem no começo do negócio. Eu queria te perguntar isso, cara. Assim, se perguntasse assim, o diretor comercial, aí vem o irmão, aí o financeiro, aí, agora o administrativo, troca o terra. Troca o terra e tem outra terra. Ela vai saber isso nessa época. Eu já fui, eu vou abrir isso daqui, pessoal. Eu falo assim, eu não tenho vergonha de Claro, falar. pô. Eu não tinha dinheiro para ter secretária executiva. Eu era o meu secretário, porque quando eu ligava, ou uma pessoa ligava interessado, eu não podia eu mesmo marcar minha reunião, então eu mudava um pouco a voz. Eu falava assim, ó, o seu Reinaldo tem agenda tal e tal horário. Que horas que você gostaria de falar com ele? Ou seja, Porque eu precisava Claro, me claro. dar... Se eu não me desse a importância, você acha que a pessoa ia me respeitar? se virar os 30, né, irmão? E aí o cara não perdia a reunião. Eu falei, ó, a agenda dele tá lotada. Não tinha nada, cara, nada. Tá lotada, ele só tem esses 2 horários. Qual horário que o senhor prefere? Aí eu marcava o horário e fazia a reunião. Tudo legal, é questão cara. de postura, cara. É isso. Se você muda a sua postura, você começa a aumentar o seu resultado, né? Mas não é legal quando você olha pra trás? Demais. Imagina, demais, contar né? essas histórias hoje. Sensacional. Eu queria te perguntar exatamente isso. Esse período de 1 ano que você comentou aí, você falou assim, muita gente desiste ali. Então tem muita gente aqui que eventualmente vai nos assistir e que está passando por esse período, né? Teve algum momento que você quase tomou alguma atitude covarde? Eu vou chamar covarde no sentido de... Era mais que sapudo. foi? Tem... Cara, teve um momento, sim, por opinião de terceiros. Porque quando eu franqueei o negócio, quando eu comecei a crescer, eu falei que eu ia ficar rico, que eu ia comprar um Porsche, que eu sempre fui apaixonado por carro. Passava um mês, meus amigos, e aí, não comprou Porsche ainda não? 6 meses, e aí, não comprou Porsche ainda não? E aquilo ali vai te machucando, né? E você vai deixando subir pro coração. E quando eu falei pra todo mundo que eu teria um Porsche, demorou 3 anos, cara, pra comprar meu primeiro Porsche. Não foram 3 meses, não foram 6 meses, foram 3 anos ali trabalhando com resiliência. Mas meu pai, por que eu não desisti? Meu pai sempre foi muito sábio, apesar de não ter tido tantas oportunidades na vida, ele sempre foi muito sábio. Eu cheguei um momento que eu tava chorando, eu tava em depressão no meu quarto, não queria nem sair, eu conto isso daí porque eu não sei quem já passou por isso, mas você vai deixando essas coisas entrar no seu coração, cara, isso vai te deprimindo, vai te colocando pra baixo. E eu fiquei lá na cama, eu ficava o dia inteiro no quarto, não queria nem sair, meu pai chamou, falou, filho, o que tá acontecendo? Eu falei, pai, as coisas não estão andando do jeito que eu gostaria, as pessoas estão me zoando, ficam enchendo o saco, me encontram nos lugares, fica me zoando, e aí, não comprou o Porsche ainda não? Você não ia comprar o Porsche? A antena parabólica que eu andava com bottom no peito, olha o Papa Shake vindo. Meu pai falou assim, uma coisa que me marcou até hoje. Falou, filho, nesse segmento que você está atuando, tem alguém crescendo e ganhando dinheiro? Eu falei, tem. O seu produto é bom? Eu falei, é. Então não dê ouvido para as pessoas, porque ninguém paga as suas contas. Vá em frente, acredite. E falou uma coisa para mim, tenha fé. Se nem você acreditar em você, quem é que vai acreditar? E aí nesse momento eu tive um estralo. Meu pai falou, continua que vai dar certo, e as coisas começaram a acontecer, foram melhorando, mas se eu não tivesse ali o meu pai mesmo de sangue como um mentor, talvez eu teria desistido, cara. Porque, vou falar pra você, você leva tanta porrada na rua, principalmente quando você não tem resultado, as pessoas te julgam, as pessoas te apontam, principalmente na cidadezinha de interior que eu morava, é muito sobrenome. Às vezes o cara tá quebrado, mas tem um sobrenome forte, aí os caras acham que tem o rei na barriga. E os caras me humilhavam, realmente, Mas meu pai, ele sempre me falou isso, tenha fé, acredite, porque se você não acreditar em você e no seu projeto, ninguém vai acreditar por você. E ali eu continuei a jornada. Putz, que legal, cara. Muito legal. Que momento que você vê que, assim, que virou a chave? Assim, agora o negócio... Você teve um momento das 30 franquias, que eu acho que foi um suspiro. Foi. Mas qual foi o momento assim, falou, cara, o modelo de negócio que a gente criou agora pegou mesmo? Eu lembro como se fosse ontem. Eu não tinha esses cabelos grisalhos, como o Lázaro já falou, começou o vídeo falando. E por um lado, é bom, pô, estou jovem, não tenho cabelo grisalho, mas por outro lado, não passa confiança. Eu tinha 26 anos de idade quando nós franqueamos o negócio, meu irmão tinha 24, mais novo que eu ainda. E aí a gente começou a falar,
precisamos de uma imagem para a empresa que traga credibilidade. E na época já tinha devolvido o dinheiro para o nosso pai, os 200 mil, e aí eu virei para ele e falei, pai, ó, tá aqui os 200 de volta, agora pede no banco 400. Mas como assim? Mas ele confiava, eu falei, confia, pai, eu vou contratar um garoto propaganda, né, 400 mil daquela época seria 1 milhão, 1 milhão e 200 em dinheiro de hoje, que vai ser a cara da empresa. E naquela época, o cara que estava no auge, era um cara de respeito, era o Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Aí eu contratei o Paulo Henrique Amorim, consegui negociar um valor menor, porque eu não queria, não é que eu não queria, eu não tinha dinheiro para passar em televisão. Eu só queria criar um vídeo e rodar tráfego na internet. Aí eu falei lá pro assessor dele, ó, não vai para televisão, é só para internet, tá. Aí o cara deu um desconto, consegui por 400 mil reais gravar com o Paulo Henrique Amorim. E aí ele chega lá na empresa e eu falei, Paulo, eu tô com 30 franquias. Eu sei que logo eu já vou ter mais de 100. Você pode falar que são mais de 100 franquias espalhadas por todo o Brasil. Já fala mais de 100. Você fala mais de 30, daqui a pouco eu vou ter que te contratar de novo para mim. Fala mais de 100, porque 200 é mais de 100, 300 é mais de 100. Aí ele falou, são mais de 100 franquias espalhadas por todo o Brasil. Depois desse vídeo, cara, depois, em 6 meses, a gente já tinha passado a 100 franquias. Caraca. A gente fez o nosso primeiro 1 milhão, não é de capital de giro. Sabe aquele dinheiro que você pode aplicar e não precisa mais mexer? Aos 28 anos de idade eu fiz o meu primeiro 1 milhão. Então essa foi a grande virada de chave. A gente sempre pensou grande. Por que a gente chegou onde nós chegamos? E até a feira da BF, eu não sei quem já foi na feira de franquias. Cara, é caríssimo para estar lá. A gente gasta hoje, em média, uns 400 mil reais com stand e tudo, e para ficar 3 dias depois quebrar tudo e jogar fora. E naquela época, eu também não tinha grana. A gente queria... Eu já estava com o vídeo do Paulo Henrique Amorim, e eu precisava gastar mais uns 100 mil na época, porque lá tem aquele espaço do Sebrae, sabe aqueles stands prontos? Sim, aqueles. Eu falei, cara, para ir passar vergonha ali no standzinho do Sebrae, nada contra Sebrae, vocês fazem um trabalho maravilhoso, eu respeito o trabalho, mas se eu colocasse a minha marca ali, e aqueles stands maravilhosos, ninguém ia querer comprar meu negócio. Eu tinha que pintar a noiva, né, da maneira como eu sabia que esse negócio se tornaria um dia. E aí eu saí nas seguradoras, batendo o chapéu. Preciso de dinheiro para a feira. Ouvi não da maioria, até o Rivaldo, que é um grande amigo. Rivaldo, um abraço aí, mas eu nunca escuto o dia que... eu não esqueço o dia que eu fui na Porto Seguro falar das franquias, você falou pra gente, não, esses moleques tão loucos, ele mesmo com isso aí não vai dar certo, não vai funcionar. Mas a Sul América emprestou esse dinheiro pra gente poder ir pra feira. Ele falou, você me paga com produção. Eu falei, fechado. Me deu a grana, a gente colocou aquele stand maravilhoso, um stand de 80 metros quadrados, bonito, com o vídeo do Paulo Henrique Amorim rodando na televisão, e ali foi um estouro, cara. Depois dessa feira, nessa feira nós vendemos na feira 20 negócios. Caraca, que bom. E aí começou. Mas o que eu quero dizer para quem está nos assistindo? Por mais que você comece pequeno, pense grande. Porque você é do tamanho que você pensa, do tamanho que você enxerga o seu negócio. E se eu não conseguisse transmitir essa grandeza que seria a empresa, eu não iria conseguir vender o negócio, porque ninguém quer comprar um negócio quebrado, um negócio fracassado. Então a imagem vende. Então quando você tiver com a porta aberta para a rua do teu negócio, eu te pergunto, como é que tá os móveis da sua empresa? Tá tudo quebrado, o seu cliente senta, a cadeira tá mole, não tá? Como que tá a fachada? Tá bonita, tá desbotada? Porque o primeiro passo para quem vende algo é a pessoa se sentir bem no ambiente. Senão a pessoa não quer nem entrar. Então são pequenos detalhes no negócio que fazem total diferença. Então, muito melhor você investir no teu negócio do que você pegar e comprar um celular novo, por exemplo. É muito melhor você investir no teu negócio do que você comprar um jet ski. Concordo. Que ninguém vai ver. Investe primeiro no teu negócio, porque esse negócio depois vai poder te dar quantos jet skis você quiser ter na sua vida, mas tudo são fases, né? Tudo é uma questão de fase. Caramba. Super bom, irmão. Uma coisa, chegou primeiro ano, final do primeiro ano, pós essas 30 franquias, tava com quantas? 100? Deu mais, porque a gente vendeu 100 franquias, mais as 130 franquias. No primeiro ano. Exato. Outra pergunta, cara, é muito normal o cara falar assim, cara, eu quero começar a franquear.
Qual que é o ponto do break-even? Eu começo da break-even quanto? Eu sei que depende de cada modelo de negócio. Na média, se o cara tem um modelo que ele vende o produto pro cara e o cara ainda paga royalty, é uma coisa. Se o cara é serviço, é outra. Um cara quer franquear o serviço dele. Quanto tempo para começar da break-even? Cara, para break-even, quantas franquias? No mínimo 50 franquias ativas, no mínimo. Aí é 0 a 0. Porque até chegar lá, você tem que melhorar seu time, você tem que colocar suporte de franqueado, então você enche a sua estrutura. Para atender 10 franqueados ou 50 é praticamente a mesma estrutura, não muda tanto assim. E aí você vai ter que melhorar a sua estrutura para atender esses 10, 15, 20, mas a conta não fecha. Então, eu sempre falo que o número mágico no franchise são 100. Então a recomendação é, meu amigo, essa primeira acelerada tem que ser rápido. Tem. Se ficar que devagar... é para não ficar perder dinheiro, né? Então, ou seja, de 0 a 50, tu tem que meter gasolina. Tem que já fazer no primeiro ano, os primeiros 12 não meses. Perder dinheiro. Exatamente. Mas o número isso mágico... é para ponto de equilíbrio, né? O número mágico para ponto de equilíbrio 50. O número mágico para serviço 100. 100 para cima e já vira um negócio massivo. Você já ganha dinheiro. O royalty já justifica, você já está com uma rede boa, uma rede bacana. Então eu diria que são 100, o número mágico é 100. Hoje, no total, são mais de 3 mil franquias. No grupo são mais de 3 mil franquias. Da Seguralta, que é a pioneira, são 2 mil franquias, que você foi até palestrar lá na nossa convenção anual. A Seguralta, somente falando de Seguralta 2025, nós fechamos com 1,4 bilhões de faturamento, crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Aí nós temos também a Seg Energy Eletropostos aí, que nós temos mais de 600 franquias. O que é o eletroposto? É botar aquelas cargas depois de gasolina? Cara, nós estamos voando lá. Você mexeu com isso? Hoje nós somos o maior player do segmento. A gente vende em média por mês uns 20 eletropostos novos, todos os meses. Mas 20. aí não é franquia, não. É franquia. Você coloca no posto e o posto te paga. Não, eu vendo pro meu franqueado eletroposto. O franqueado ele vai no posto, ele vai na padaria, ele vai lá, ele faz a parceria, se ele vai pagar aluguel, ele negocia, coloca lá. Então é uma franquia que hoje ela é 100% autônoma. Por quê? Depois que você instala, é tudo por aplicativo. O cliente chega com o aplicativo, libera a carga, carrega. Qual que é o trabalho do franqueado? É ir lá uma vez por mês, uma cada 15 dias, ver se está tudo bem, se está funcionando. Mas o aplicativo avisa. Então, é uma franquia... Não tem mão de obra, então, porra? Não Física, tem, é legal isso. É legal. E sabe quanto que dá Faz merchan pra turma, porra. Então, pra vocês terem uma ideia, pessoal, tem gente que fala assim, eu sempre falo que franquia não é investimento. Você tem que colocar a mão na massa, você tem que trabalhar. E realmente, para 99% das franquias, é assim que funciona. Mas o eletroposto, eu vou me contradizer um pouco, porque você não tem que trabalhar. O trabalho é lá montar, fazer a parceria com o estabelecimento. Vender, né? Depois você não faz mais nada. Então é um investimento. Então, para montar um eletroposto é um investimento de R$100 mil cada estação, né, em média. E dá uma rentabilidade, depende do fluxo e do volume, mas na média vai te dar de 5% a 12% ao mês. Se for um lugar muito movimentado, dá 12% ao mês. O meu condomínio... Sem nenhum funcionário, 0 funcionário. O meu condomínio, por exemplo, dentro do condomínio tem uns 5 lugares lá de carregar. Perto da academia, perto do clubhouse. Provavelmente é algum modelo assim, né? Alguém colocou e alguém está ganhando. Vai lá, libera. Então a gente tem franqueados colocando em condomínios de prédio, porque hoje tem muito problema em prédios. Então o prédio libera lá 6 vagas, a gente vai lá, coloca, e aí, dependendo do tamanho do prédio, vai ter um fluxo muito grande lá dentro do prédio, né? Muito legal, não sabia não. Legal, cara. E hoje a tecnologia está tão avançada... Eu achei que esses postos era o próprio cara que Eu sei que você é contra carro elétrico. Rapaz, não é que eu sou contra. É que o cara que anda de carro elétrico, a Tesla tá baixa, né? A Tesla tá baixa e igual não sobe, não. Já sabe até a frase sua, né? Eu também, falar pra você, eu adoro, o Rolls Royce é V12 gasolina, a Lamborghini é V10 gasolina, mas do motorista, eu já tô com um carro híbrido, eu não tenho ainda o 100% elétrico. O híbrido plug-in. O híbrido tem plug-in. O plug-in, você põe lá, roda 100 km na cidade. Sua mulher tem carregado a minha X5. Minha mulher tem uma X5 50E híbrida, entendeu? Mas eu tava com uma série 7 híbrida. O híbrido eu gosto, cara. É top, cara. Mas Pra mim é o modelo ideal. A minha Brabus que eu comprei agora, top de linha, o caralho. É híbrido. Porque não tem mais. Agora está...
Mas só para concluir o raciocínio, hoje está mudando muito, porque hoje tem estações de carregamento que você consegue dar uma carga full em 30 minutos. Tem algumas já vindo da China que é 15 minutos. Ou seja, você para no posto em 30, mas meia hora já tá bom, cara. O tempo de parar, você perde isso quando você para abastecer e tomar um café. Numa estrada, eu achei... E outra coisa que eu falo, um carro para mão de obra, o Uber, por exemplo, carro de 200 mil para baixo é elétrico. Vou fazer mexão pra você também aqui. Sim, fazer mexão pra você, porque assim, eu achei a ideia muito legal. Como é que o cara faz? Ele vira franqueado seu, ele compra o equipamento de você. Compra nosso. Você traz da China a gente manda o instalador, ajuda a instalar. Aí ele compra o equipamento de você tem um instalador, ajuda ele a instalar. Exato. Pula pro próximo. É isso aí. Pula pro próximo, é isso? Isso é legal, gente. A nossa cara que empresa, tá querendo começar o business, chama Seg Energy. Quem quiser saber um muito pouco legal. mais depois... Ou pode me chamar também no meu Instagram, que é Reinaldo Zanon, a gente explica melhor. Mas eu não sabia desse nós business vamos colocar no Brasil 4.000 estações de carregamento nos próximos 3 anos. Esse é o nosso E são objetivo. 600 franqueados hoje. Hoje são 600 franqueados. Por que eu tô fazendo jabá para ele aqui? Porque pensa o seguinte, o grande problema quando um cara tem uma franquia é que se ele não for um cara muito empreendedor para virar um master franqueado do Reinaldo aqui, ele limita o crescimento dele, na capacidade dele ali. E esse business, o que ele está dizendo é o seguinte, o cara montou, não tem mão de obra, bota lá, vai ter de 5 a 12% do bolso dele, ele pode montar outra, não pode? Pode, e ele vai botar outra, não pode? Pode ter a décima. É exato. E com a tendência de ter cada vez mais carros, pelo menos híbrido, né? Sim. Se não totalmente elétrico, quer dizer, os 5 a 10, a 5 a 12, né, que você falou que tem de rendimento, se o cara está em 5, ele pode naquele mesmo ali com aumento de tráfego e aumentando e chegando no 12. O retorno é fluxo. Lugar que tem mais fluxo, que usa mais, a rentabilidade é maior porque não fica ocioso o equipamento. Claro. Se você colocar em um lugar que usa um pouco menos, fica mais ocioso, a rentabilidade é menor também. Show de bola. Legal. Muito bacana. Mas é algo que não é nem o futuro, já é realidade. Né? Já é realidade. Pensa o seguinte, cara, uma das coisas que é aquilo que eu falo na internet, né? Se você tem um carro de alto padrão e você comprar um carro... Eu tenho um amigo que comprou uma i7. Coisa mais linda do mundo. Ele pagou 1,5 milhão nela. Ele tá doido pra vender por 800 mil e não vende, velho. E os caras que compraram as Taycan? Taycan. Nós temos um monte de amigo que comprou. Acabou, velho. O cara quer 400 mil no carro por fora. Lindo. Não, é um espetáculo. Eu achei o cara lindo. não vende aquela porra mais depois. Então eu acho que pro topo da pirâmide, como é que um ser humano vai comprar um Rolls Royce elétrico, irmão? Não tem condição, velho. Nosso amigo Pablo comprou. Mas é loucura, né? É loucura. Eu também não entendo, não, mas é gosto. É gosto, cada um tem pra mim, Rolls Royce tem que ser gasolina, ele velozão. É igual a Ferrari agora elétrica. É igual a Ferrari elétrica. Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem uma Lamborghini elétrica. Não faz sentido, irmão. Mas o carro de mão de obra para trabalho. Sim. Gente, é fundamental, funciona. No agro, cara, o agro já tá com um monte de máquina elétrica. O cara bota a placa solar. Meu irmão, economia na veia. E a Seg Energy, a gente faz também as placas solares, usinas e o eletroposto. Isso então, super legal, as duas coisas lá, né? Legal. Então, parabéns pro empreendimento novo. Visão, obrigado, velho. cara. Isso aí é legal. Obrigado. E já está há quanto tempo? Só a curiosidade, a Seg Energy. A Seg Energy, nós já temos elas há 5 anos no mercado. Com o eletroposto, a gente começou tem uns 12 meses. Entendi. O eletroposto é mais recente. Ela era uma empresa até então de placas solares e usinas. E a gente também vende energia... Essa que o Léo é seu sócio? Essa que o Léo é meu sócio. Exatamente. Legal. Agora, Zanon, e sobre a Zanon Expand? Você ajuda a formatar modelos de franquias para negócios que, como você lá atrás, que você não teve esse privilégio, quer dizer, você teve, pelo que você me comentou mas aqui, não foi específico. A sua mãe que foi lá, bebeu da fonte, trouxe, pensou e tal, mas você teve que desbravar ali, criar uma trilha onde só tinha mato, né? Hoje, você ensina outros a franquear os seus negócios, a criar esse modelo de negócio. Quais são aqueles que você fala, olha, esses aqui são perfis que não é para franquia? Porque tem muita gente que pensa em expandir, mas nem tudo é franqueável. Sim. Qual a principal dica que você dá para uma primeira anamnese? Isso aqui pode ser franqueável, isso aqui não. Primeira coisa que eu falo, né? Seu negócio é bom, dá dinheiro, você ganha dinheiro. Porque se você está franqueando... Premissa básica, né? Só para pegar a taxa de franquia e tentar salvar o teu negócio, não vai dar certo. Tem gente que fala, mas a Segurota estava endividada. Beleza, ela estava endividada
Porque os sócios gastavam mais, mas ela era geradora de caixa. Ela gerava Operacionalmente, 500 ela mil era de boa. caixa por mês, mas o sócio era carro zero e comprando e gastando mais, mas ela era um negócio bom. Não é que o negócio não era bom e a gente franqueou para salvar o negócio. Não é isso. Mas era um negócio bom. Então, se o negócio é bom, é rentável, você indicaria o teu negócio pro teu filho, quem é pai e mãe aí? Se a resposta for sim, então isso já é um ponto positivo para franquear o negócio. Segunda pergunta que eu faço. É possível escalar ou depende 100% de você? Vou te dar um exemplo. Um médico, que é um cirurgião cardíaco, por exemplo, que só ele tem uma técnica que ele não consegue replicar para ninguém, é só ele que faz, não dá para franquear, porque não é escalável, depende dele. Um artista, um pintor de quadro lá, o cara, ele limita lá, quantos quadros ele consegue fazer por mês? 2 quadros? 3 quadros? Então não dá para franquear. Mas tudo que existe processo e que você consegue ensinar alguém a fazer a mesma coisa que você faz e você consegue atender a demanda, é escalável e franqueável. Independente do segmento. Sapato. Beleza, eu tenho uma limitação de produção na minha fábrica, mas eu tenho outras fábricas no Brasil que se eu crescer uma rede de franquias que eu posso fazer parceria e ele produzir com a mesma qualidade que eu produzo, sim, a IG Piscinas é um case desse. sim. Ela tem, eu acho que uma fábrica própria, as demais é tudo terceirizada que produz de acordo com o padrão que eles estabelecem, né? E o ponto inicial que você comentou sobre o negócio ser bom, ser rentável, ele é fundamental porque você tem uma cadeia que precisa se alimentar, né, dessa rentabilidade. Então, porque tem negócios que podem ser bons com escala, não necessariamente com franquia, mas que a margem percentual é baixa. Você ganha na escala com volume e aí o valor nominal passa a ser bom. Mas não necessariamente é um modelo para ser franqueável, porque o percentual, antes de escalar, ele é pequeno para você conseguir bancar, vamos dizer assim, a cadeia, né? Então, mas é um ponto importante que você colocou, mas o que acontece? Às vezes a margem do negócio é baixa porque o volume dele é baixo. Se ele negocia, vamos por uma empresa que vende água, se ele compra 1.000 litros por mês, ele tem uma condição. Se ele falar, cara, eu vou comprar 1 milhão de litros por dia de água, ele consegue melhorar a margem dele através da escala. Então tem muitos negócios hoje que a margem está super apertada, às vezes por falta de poder de barganha. Porque ele não tem volume, então ele compra pouco, então a margem dele é pequena. Um case é a Havan. Olha quantas mega lojas o Luciano Hang tem. Eu não sei um número exato, mas eu sei que para você colocar um produto lá dentro, ele não te paga à vista. No mínimo, acho que 60 dias para receber. Então ele negocia, ou o cara quer estar lá ou não quer. Então ele cobra o enxoval. Exatamente, cobra o enxoval. Então, quando você tem escala, você melhora a questão da margem também. Então, óbvio, precisa analisar cada negócio é um negócio, mas eu diria que 90% dos negócios tradicionais são franqueáveis, tendo em vista os Estados Unidos, que representa franquia quase 50% do faturamento do varejo, lá é franquia. Aqui no Brasil a gente está chegando perto de 40% do varejo. Né? Então, alguns negócios não são franqueáveis, mas a grande maioria é franqueável. Legal. Tinha uma premissa no passado que é assim, você quer franquear seu negócio, você tem que garantir um markup do cara de pelo menos 2.4. 2.1, 2, porque senão não vai sobrar na última linha. Exato. Se você não garantir para o cara no mínimo 10%, não vai ficar de pé. Não vai. Entendeu? Não vai. Então, tinha esse markup. Ainda continua essa premissa, né? Também. Você tem Depende do garantia segmento. né? Depende do segmento. Porque, realmente, senão o cara fica infeliz, ele começa, depois desiste. Exato. Exatamente. Qual o desafio de... A gente sempre fala, imagina que a capilaridade que vocês conseguiram, mais de 3 mil franquias. O desafio da mão de obra, ou seja, gente querendo, e provavelmente hoje você não tem mais o desafio, ou não na proporção lá de trás, de pessoas querendo ter franquias da Seguralta ou da Seg Energy, e aí vai. Mas qual é o desafio hoje de achar as pessoas certas para serem franqueados? Porque a qualidade de mão de obra... Vende por mês, mais ou menos? No grupo, uma média de umas 40 franquias hoje. Por mês. No grupo. Caramba. Já vendemos 80.
Chegamos a vender 80 mês. Existe sim um desafio de achar um bom franqueado com perfil, mas ninguém vem com a estrela na testa. Por mais que Tem que você desenvolver, né? por mais que você ache que o cara tem perfil. Eu vou dar um exemplo, eu sempre cito isso daí. Cara, teve um franqueado lá no Maranhão. Cara era formado na Getúlio Vargas. O investidor que estava com ele, o cara era muito rico. Os caras quiseram montar uma loja gigantesca da Seguralta na Avenida dos Holandeses, que era a principal avenida da cidade. E nós falamos, cara, começa menor. Não, porque a gente já quer começar grande. Nosso network é bom, bababá. E aí você vê o cara Getúlio Vargas, o cara é um cara culto, o investidor fazendeiro. Aí você pega e acaba cedendo. Não, monta, mas a gente sabia que não deveria montar. Batata, cara. Ele entrou já com um custo fixo aí de mais de 50, 60 mil por mês. Durou um ano, cara, o investidor falou, meu, não Abriu vou... o bico. Chega, né? Abriu o bico, exatamente. Por mais que você tem dinheiro, você não vai rasgar. E do outro lado, nós tivemos o Neto, que é um franqueado nosso de Matão, que ele tinha 20 anos de idade, veio ele e o pai dele na empresa, e o pai ia comprar a franquia pro filho. Eu falei, cara, isso tem tudo para dar errado. Isso não vai dar certo. É o pai comprando pro filho. Será que o filho quer trabalhar? Não quer 20 anos de idade. Só que, cara, alguma coisa dentro de mim falou, vamos acreditar Vamos nele. apostar. Hoje é um dos maiores franqueados da rede, Matão. O cara tá gigante. Que legal. Ele tá há 12 anos na rede. E hoje ele faz por ano de comissão uns 3, 4 milhões de reais. Ou seja, o patinho feio, Exato. você nem dava bola pro homem, o homem Então o que virou. eu falo? Por mais, ô tem Lázaro, receita que de bolo, você, né? você olha perfil e tal, às vezes quem você acha que não vai dar bom, dá bom, e quem você acha que daria certo, não dá. Eu Faz tenho parte também. algumas experiências com franquia. Aqui dentro do grupo nosso, a gente tem uma rede clínica odontológica, mas é tudo própria. Não tem nenhuma franquia. Há um tempo atrás, sei lá, estamos em 2026, acho que 22 ou 23, eu resolvi franquear. Aí eu fui pro meu Instagram e só fiz assim, né? Igual agora a MAP. Falei, porra, quem vem ser franqueado da MAP? Veio 1.500. Na época, veio 50. E nós fomos entrevistar os 50. O que veio eu não aprovei nenhum, irmão. Era assim, o cara que tinha 5 madeireiras e queria diversificar e montar uma clínica odontológica. Eu falava, porra, uma madeira com clínica odontológica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara com um posto de gasolina. Aí o cara queria arrumar um emprego pra mulher dele. Fala, minha mulher não trabalha há 20 anos, ela querendo se sentir útil. Cara, a minha sócia, na época, a Heloísa, falou, Lázaro, vamos flexibilizar, vamos deixar. E eu falei, não, velho, eu não vou flexibilizar. Não vou testar, não, porque eu fiquei muito preocupado, porque assim, cara, não ornava nada, todo mundo que veio, vai ter alguns escutando aí, né? E eu falava, cara, não faz sentido esse troço. Nós desistimos, mas a gente tem a franqueadora pronta, tudo bonitinho, tal, a gente gastou grana com o sistema, mas não franqueamos nenhuma ainda. Pode ser que um dia a gente aprenda com o Zanon. Tá pronto lá. De Tá repente pronto. a gente vai aprender mais aí com ele. Tá pronta, a para. franqueadora pronta, as lojas próprias, tudo bonitinha, e a gente não teve coragem de franquear por causa disso. E até porque, na área de odontologia, quando eu pego as grandes franquias, aí estão tudo meia boca, tudo passando a ruxa. Não, velho. cara, então, e principalmente é popular. A Hoje nossa o que clínica acontece? não é popular, tá? A popular, igual tem Sorridentes, Sim. tem vários. Odontocomp, né? Todo mundo franqueando. Tá, pendurado. porque, cara, o brasileiro, eu não quero discutir política aqui, claro mas que não. as cagadas que fizeram, É inevitável falar. a pessoa simples, cara, o cara tá sem dinheiro, pô. O cara não vai no mercado. Com R$300 ele sai com uma sacolinha. Acabou, é isso Entendeu? aí. Então, o pessoal perdeu o poder de compra. E o dente é algo que o cara, vou deixar. Tela. Vai empurrando, né? Se não tiver doendo, vai levando. Exato, vai levando. Então, é um momento de país que eu acredito que eu tenho expectativa de que mude, porque não dá do jeito que tá, Temos. né? Então a gente tá com essa expectativa de mudança e aí vai voltar a crescer. Mas hoje a classe média baixa tá sofrendo, cara. Você começou a falar um negócio que eu também acredito muito, que é assim, você falou, cara, eu não quero falar de política aqui. Eu também acho, meu irmão, se tu é empresário, não fica arrumando briga onde você não deve. Pra quê? A gente tem a nossa concepção, nós temos a nossa opinião, nós temos o nosso voto. Sim. Entendeu? A gente pode até falar dele com as pessoas próximas. Mas não vamos ficar se metendo onde não deve, porque cada um na sua. A nossa função é pagar a porra do imposto. É isso aí. E vamos pagar e pronto.
Né? Com certeza. E gerar emprego. Gerar É isso emprego aí. e Nossa, pagar você vai imposto. gerar emprego, pagar a porra do imposto. Então, Hoje, feliz. direto e indiretamente, a gente gera cerca de 10 mil Muito legal. empregos aí, né, no grupo. Pô, sensacional. Então é o propósito mesmo de poder fazer o que Essa é é a maior certo. contribuição social Exato. que o empresário pode ter, cara. Exato. Gera emprego, gera renda. Aí, ó, quando você resolver franquear lá, nós vamos botar o. Vamos botar, aprender, o botar rei da os- franquia aqui com a Zanon- gente, cara. O Zanon e o Léo para ajudar a gente a E franquear a gente lá. já, Vamos. falando da Expand, nós já fizemos mais de 150 empresas, a questão da formatação, orientação, né? E tem várias decolando aí, várias voando. Vamos mandar um sócio nosso fazer o curso dele. Pegar o Gilson. Ô Gilson, Gilson, isso aí. trabalho extra para você. Você vai ter que fazer o curso do Zanon. Ele é sócio nosso lá também da clínica. Agora, você falou do exemplo aí do rapaz de 20 anos, que agora deve ter 32, né, pelo que você falou. 3, 4 milhões, né? Qual é a mediana hoje, assim, sem olhar os extremos, de um franqueado, vou pegar da Segural, que é o principal, assim, a média. Na assim. média, um cara bom aí, ele vai tirar uns 20 mil reais por mês, 30 mil. Na média, assim, um cara Legal. mediano, não tô falando os caras. claro. Não, é fora média, do- isso aí. tem um cara também Mediano. na última linha ali, pagando funcionário, tudo deixa uns 30 pau por mês. É bom, pô. 30, 40. Aí tem os que são fora da curva mesmo, os caras estão voando aí. Nosso maior franqueado hoje é 12 milhões ano de comissão recebida. Caraca. Que bacana. Pô, muito E legal. tá crescendo ainda, né? Continua crescendo. Só não vou entrar num assunto polêmico aqui. E polêmico até aproveitando aqui a presença do Lázaro também. Você falou por algumas vezes aqui sobre a sua fé. Eu corroboro dela, então eu sou cristão também. Pastor. Ele diz que eu sou pastor, então ele já está me nomeando. Mas, e você fala, e eu acho que é legal isso, de um ponto de vista de que você fala da sua fé e o quanto isso representou para você na sua forma de pensar, de encarar a vida, que repercutiu no sucesso que você conquistou. É diferente de muitos que falam de teoria da prosperidade usando fé como uma muleta ou um antídoto para a prosperidade. Usando Como é a que- religião para abrir as feridas das pessoas, para poder vender e empurrar coisa. Como é que você encara essa... Eu li dessa maneira, tá? Que você encara dessa forma. O quanto a fé e a tua espiritualidade, o teu relacionamento com Deus foi importante nessa jornada que você narrou até aqui. Mas como é que você enxerga isso e essa linha não é tão tênue, né? Acaba sendo entre usar a fé de maneira errada, relacionado à prosperidade, e a maneira correta de gerar em você a tua melhor versão Deixa para eu só isso. contribuir a pergunta dele. Que é que assim, o Emerson é evangélico, eu não tenho religião. E eu sou anti-religião, por uma série de conceitos. Mas eu também sou, tá? Sou Só pra deixar anti-religião. claro. Mas em essência ele é protestante. Mas, ó, isso mesmo, porque eu protesto contra o que está acontecendo hoje. Quem mandou crucificar Jesus foram os religiosos da É época, inclusive. isso. Eu sou Eu anti-religião. acredito em Deus, isso aí. não a religião. A religião, Entendeu? ela é... Eu também, ela eu falo isso. As pessoas na internet acham que eu sou ateu. Cara, eu sou simplesmente anti-religião. Agora, eu sou Cristo, cara. Não tem como não crer em algo. Não tem como, né? A sua sanidade, a sua capacidade analítica de entendimento de mundo, ela te leva para uma direção. Entendeu? Não tem outro jeito. Agora, o que eu fico pé da vida é a teoria da prosperidade, é a PNL gospel, é tudo em nome de Cristo, tu quer vender e não sei o quê, porque eu fiz uma profecia sobre você, que você vai ser bem sucedido agora, vem aqui no curso. Porra, velho, isso me ofende. E eu acho, concorda comigo, tá? Ele concorda, e olha que ele é religioso. Mas ele concorda. Religioso, né? Não, Tem a diferença, é religioso. Ele concorda, porque eu falo assim, né? Porque o cara, ele tá lá na igreja e eu não tô na igreja. Ele tá lá. E eu não tô nem justamente por isso. E como você tocou nesse assunto, e eu já sabia que ele também não tinha religião, porque ele já tinha me contado. Ele falou também, não tenho, mas porra, Deus tá em mim. Sim, é isso. Né? Não, mas é Então por conta agora. por Agora isso que eu sabe, falei da fé. já fizemos uma pergunta, vou agora falar. é contigo. Eu frequento igreja, mas eu me frustrei com alguns pastores e tive uma frustração muito grande por manipulação. Eu era novo na fé, eu sinto o Espírito Santo, eu senti realmente na igreja, mas eu acabei me decepcionando. Então hoje eu frequento uma igreja
para dar uma base para os meus filhos, tem a escola bíblica de ensino, eu acho isso importante, mas é um lugar que eu me identifiquei, né? E falo para vocês, tive que ter uma maturidade muito grande, porque depois que eu me frustrei, foi um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei 4 anos, veio a pandemia, sem pisar dentro de uma igreja. Mas não me afastei de Deus. Eu orava na minha casa, eu falava com Deus, eu lia a Bíblia, mas eu acho importante a gente ter uma comunidade, né? Eu sou cristão, não estou falando de religião, né? E para vocês terem uma ideia aqui, quem está assistindo, ó, minha avó, por parte de pai, era espírita, a família dos meus pais católico, cresci na igreja católica, e eu não me identifiquei, respeito todas, mas você me perguntou da importância. Então, assim, não tem como eu não falar de Deus, porque meu sonho era ser pai, e eu tinha um problema, meu espermograma era zerado, minha esposa estava chegando perto dos 30 anos de idade, não conseguíamos ter filho, 3 anos de casado tentando ter filho, até eu escutei do meu sogro virou e me perguntou assim, você não gosta de criança? E aquilo ali me acabou, fiquei muito mal. As médicas lá em Rio Preto falaram que não daria certo, nem com fertilização. Viemos para São Paulo na melhor clínica de fertilização. A médica falou, seu espermograma é zerado mesmo. Mas eu consegui salvar alguns aqui e fecundou um embrião perfeito, 2 embriões. Aí minha esposa, não sei quem já passou por isso ou não, mas tem uma televisão, você fica assistindo o procedimento. E eu vi colocar 2 embriões perfeitos no útero perfeito da minha esposa. E não deu certo. Passou um tempo, ela perdeu. Não vingou, e aí eu sempre tive aquela fé no meu coração, né, de que eu seria pai de um menino. Eu tinha recebido essa palavra também em uma das igrejas que eu fui, e Deus fez um milagre na minha vida, que são os meus filhos, e hoje eu tenho 3 filhos, foram todos de parto normal, natural, não foi com fertilização. Mais uma vez, para eu falar o nome dele, que sim, a gente precisa entender que existe algo espiritual maior do que a gente aqui. A gente é somente um grão de areia em nada. Certeza. Você vai à noite no céu, você olha para o céu, para as estrelas, para o universo, olha o tamanho desse universo, cara. Então a gente é um nada aqui na Terra. Então, eu, como sofri bullying na infância, meu apelido era Gordo Baleia no colégio, eu era o único gordinho da minha sala, eu tinha uma autoestima baixíssima. Eu não acreditava em mim, não acreditava que era possível. E quando eu comecei a entender a palavra, eu comecei a entender que aquele que habita em mim é maior do que todas as coisas. E ele me dá força. E é isso que eu acredito no meu coração. E quando você acredita no seu coração, nada se torna impossível mais. Porque se você acredita como verdade e você tem fé, óbvio que ter fé não é só orar a Deus. Você ora e age. É fazer. É botar a mão na massa. Com mas certeza. Quando você tem uma confiança, e quem me dá essa confiança é aquele Deus que habita aqui dentro de mim, no meu coração. Cara, que eu posso, que eu sou capaz. Basta ver de onde eu vim e onde eu cheguei. Então eu tenho alguns projetos aqui que eu não vou nem abrir, porque são um povo falando, esse moleque é louco mesmo. Mas coisa assim, multibilionária, de investimento bilionário. Só que eu creio que eu vou conseguir. Por quê? Porque aquele que habita em mim é maior do que todas as coisas. E quando a gente acredita, as portas se abrem através de uma pessoa. Pô, eu tava conversando aqui com o Lázaro, ele falou, cara, eu preciso te levar e te conectar com o pessoal do BTG. Então, o que eu acredito é que Deus usa pessoas, ele não vai mandar um anjo aqui, já tem, apesar de ter na história de que algumas vezes desceram os anjos aqui, até para destruir Sodoma e Gomorra, assim, tirar a história, Deus usa pessoas para abrir portas. É isso aí. Então, a sua fé. Mas você não pode vender essas pessoas. Tem gente que faz isso. Exatamente. Exatamente. Então, isso que eu acredito. Pô, eu tenho um projeto gigantesco, Deus vai abrir uma porta, vai me conectar com alguém que vai me ajudar com esse projeto, vai colaborar. Por quê? É aquilo que você acredita no seu coração. Tem gente que acha que o problema é a mente, mas não é a mente. Porque o coração é o capitão do nosso corpo. Ele manda sinal para sua mente. Então tem que até bíblico isso. Cara, você tem centenas de passagens que fala de coração, não de mente. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Cara, se olhar, centenas falando do coração. Então, se a pessoa perder o coração dela, cara, ela se perde na vida, porque o coração vai mandar sinal para a mente. E aí você vai realmente não conseguir
prosperar da maneira como você deveria, porque você não acredita, você vai entrar num estado depressivo como eu entrei, num estado de depressão. Eu não tinha vontade de sair do meu quarto. Que jeito que você vai produzir se você não tem vontade de sair do quarto? Então, essa é a fé que eu acredito, e esse é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus de religião nenhuma, porque onde eu tô, ele tá comigo, na minha família, tá lá junto com a gente, seja viajando, onde a gente está, esse é o Deus que eu acredito. Não é um Deus religioso, não é um Deus que julga, muito pelo contrário. É a religião que julga, porque Jesus, ele perdoa todo mundo, inclusive um assassino que estava crucificado junto com ele. E o assassino se arrependeu antes de morrer, e Jesus perdoou. E ele é um Deus que perdoa, não julga, não aponta, é um Deus leve, não é aquele Deus que te oprime, assim como alguns religiosos fazem, que eu já vivi isso, essa questão de opressão. Opa! Né? O problema e quando a única religião é a minha? Exato. Não existe crença que não for a minha. Exatamente. É essa aqui que é a única certa do mundo. O mundo tá errado. 8 bilhões de pessoas só aqui nesse lugar que você tá certo. Até porque, né, Lázaro, você conviveu com um cara há muitos anos que é o Silvio Santos, né? E ele é judeu, e ele abertamente ele fala de Deus, sempre acreditou, né? Então, e a gente vê o que Deus fez com o Silvio Santos. De onde ele saiu, onde ele chegou. Então, é isso que eu acredito, cara. Eu acredito que sim, a gente precisa melhorar como pessoa, né? E melhorar a nossa espiritualidade para poder prosperar cada vez mais. Eu sou outro dia eu falei na internet, porque eu sou historiador. Aí, cara, kkkk. Gente, sou historiador mesmo, sou bacharel, sou licenciado em história e faço filosofia. Em Roma Antiga. Em Roma Antiga. E faço filosofia. E hoje eu estudo filosofia. Quando eu estudo isso, ela me afasta da religião. Mas ela me aproxima de Deus. Mas fala por que você é protestante. É porque eu protesto contra o que esses caras fazem hoje. Lutero não protestou contra a Igreja Católica? E você que me deu isso, eu não sabia que eu era protestante, não. Ele virou precisa protestante. Eu falei, eu não, né? Falava, meu irmão, você é protestante. Eu falei, eu não. Aí, porque Lutero se levantou contra exatamente ao que estavam fazendo com o Evangelho. E hoje, o que acontece, e o que eventualmente levou a se decepcionar... Eu sou contra o que estão fazendo com o Evangelho. Sou contra. Cara, o cara abre o evento já com louvor para sensibilizar as pessoas, irmão. Não é porque ele está fazendo aquilo para ajudar as pessoas, não. É para abrir as feridas. Aí o cara fica sensível, ele fica suscetível a tudo que você quiser. Entendeu? Aí ele fecha também no louvor, que é para ficar mais suscetível a tudo aquilo que você... Isso é a arte da manipulação. Começando na PNL Gospel, mas é a arte da manipulação. Para fazer aquilo que você quer, não o que ele quer. Entendeu? Isso me incomoda. Pra caralho. Uma vez me chamaram para palestrar no evento, eu falei, vai ter oração? Vai ter aquele monte de negócio lá? Vai ter manipulação? Gosto? Se for, então eu não vou lá parar, não. Cara, por que você está falando isso? Não conheci, nossa. Eu falei, porque se for ter o que você faz aí, eu não vou, irmão. Aí não me chamou. Porque eu vou chegar lá no palco e eu vou falar o contrário. Eu vou chegar lá e vou falar o contrário. Entendeu? Então não me chama. Porque eu não gosto do abuso do mais frágil. E o cara que tá fudido, ele tá mais frágil. E se o cara que tá fugido, ele tá mais frágil, você coloca o divino, aí que ele fica mais vulnerável. Aí tu faz o que você quiser. Não. Não concordo com isso. Um ser humano inteligente não pode concordar com isso. Tá aqui. Nós não concordamos, né? Pois é. De jeito nenhum. Exatamente. A gente acha que o divino ajuda, desde que seja bem intencionado. Com certeza. Mas... polêmicas fechadas agora. Fechou a polêmica. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, porque você citou algumas vezes, eu vi que isso fez e faz diferença na sua vida, então por isso eu queria... Ele já tinha falado isso comigo um monte de vezes. Ele falou, cara, não tem religião não, mas eu acredito em Deus pra caramba. Você já tinha me falado isso várias vezes. Cara. A religiosidade, ela é tão nociva, a gente falou isso ontem no jantar, né? Tão nociva quanto o ceticismo. Sim. Porque religiosidade não leva ninguém a atingir tudo isso que você falou. Sim. O verdadeiro evangelho, sim, e não é religião. Tanto é que, só para parafrasear aqui com contexto, se fosse verdade, todos que vão na igreja estariam bilionários. Por que não estão? E sendo que todos vieram aqui para prosperar, para crescer, e Deus é um Deus de abundância, é por causa da religiosidade. Você já coração, viu? Distorce, é o coração, é o que está no coração. Distorce de uma tal maneira que o cara não se sente merecedor. Ele acha que ele tem que passar por 40 anos de peleja, igual os caras passaram no deserto e ficar lá sofrendo. E o cara tá indo na igreja e tá pelejando. Não existe isso. Se você crê
no verdadeiro Deus, se você crê em Cristo, que ele é um Deus da prosperidade, e prosperidade não é só dinheiro, não. Você não tem que sofrer, cara. Você tem que se capacitar para poder viver uma vida abundante aqui na Terra. É isso aí. Não é uma vida miserável. E a gente vê muitos cristãos vivendo uma vida miserável, cara. E não é o que Deus quer para nós. É isso aí. Muito Fechamos o bom, assunto. muito bom. Fechamos, bom. Eu queria voltar no ponto agora de... Você comentou algumas vezes que ao longo da sua vida foi difícil, você era mais centralizador. Hoje, no tamanho do grupo que está, né, como é que é isso hoje para você? Hoje, se o Zanon decidir que vai tirar 3 meses sabático, o que isso afeta o negócio? Cara, excelente pergunta. Inclusive, a gente está indo agora, semana que vem, para assistir a Copa do Mundo. A gente vai pela primeira vez para os Estados Unidos com o nosso avião. E aí, da Copa, a gente vai para sair de Miami para a França. Vai ficar uma semana na França. Da França, a gente vai para Portugal. Nós vamos ficar um mês inteiro viajando com a família. E os negócios estão aqui crescendo e acontecendo. Hoje, nós temos líderes de departamentos que já tem a capacidade e a competência para tocar o negócio. Mas é óbvio que eu tô de olho. E uma coisa que eu não consegui me libertar, que os caras falam, não, tem que se libertar, deixa fazer. Cara, é o financeiro. O cara paga a conta, não. Eles pagam a conta, eles lançam tudo, mas eu entro ali Tem que ter governança. e aperto o botãozinho. Ó, chegou a contar pra você. Entendeu? Eu não consegui ainda essa liberdade. Não, foda-se, deixa o cara... se te roubar, vai roubar pouquinho. Não, eu não consigo, velho. Isso eu ainda... Eu confesso que Mas eu você ainda preparou, aperto... Essa é irmão. governança, isso aí Você tá tudo certo. preparou o seu Eles me negócio mandam pra um isso. relatório de tudo que eles lançaram, eu bato o olho ali, já peguei muita coisa errada, aí eu só aperto o botãozinho e libero. Só isso. Ei, irmão, você preparou pra isso. Sabe qual que é a maior das competências? Quando você se torna desnecessário. Você sabe que eu sou o cara do hard work. Eu sou o cara que é o seguinte, eu falo, não tem um CEO que trabalhe menos que 12 horas por dia tal. Mas quando você é o dono e você tem as áreas competentes, você começa a se tornar desnecessário. E esse é o cúmulo da competência. Eu só sou competente mesmo de verdade quando dentro do meu negócio eu começo a me tornar desnecessário. Tem gente que faz o trabalho por mim. Nós brincamos ali fora, né? Você falou comigo que você está fazendo isso e aquilo. Eu falei, mas você pode, né, velho? Tu para uma semana e o mundo pode cair. Que tu para. Né? Tu faz o que você tem de fazer. Por quê? Porque você tem governança, você tem estrutura, você tem processo. E você tem gente cuidando das coisas. Exato. Então, a gente sempre brinca, né? Eu prefiro ter menos colaboradores com salários mais altos do que aquele empreendedor que quer pagar pouco. O cara só olha o valor que você está pagando. Às vezes o barato sai caro. Muito. Então hoje a gente está investindo muito em tecnologia em IA para tirar a massa, assim, para diminuir a quantidade de pessoas que é o que coloca a mão na massa e usar esse recurso, mas não é para diminuir minha folha, não, é para trazer gente mais cara para dentro. Manter a folha, mas com pessoas mais capacitadas, porque se você não tiver gente capacitada, você nunca vai ter essa liberdade. E existem muitas pessoas melhores do que nós, que você pode contratar para trabalhar dentro do teu negócio. A inteligência artificial te provê recursos para você ter mais inteligência humana dentro da empresa. Exatamente. Ao invés de você ter 200, é melhor você ter 50 cara que você paga o que os 200 representam, mas pessoas sênior, pessoas de competência melhor. Então a gente está olhando bastante isso. O meu irmão, ele é mais o operacional, eu sou comercial e operacional. Ele fala, cara, não tem como a gente transformar um cara que é C num A. Um cara que é C, ele tem as limitações, por mais que você treine, por mais que você capacite. E 3 Cs, ele fala assim, 3 Cs não é um A, nunca vai ser um A. Concordo com ele. Então, assim, tem pessoas que não tem, cara. Você ajuda, você vai, mas você vê que o cara não vai, cara. Economize no capital intelectual. Porque eu vou dizer o seguinte, esse negócio de você vai ser aquilo que você quer ser, entre aspas. Você tem gente que só vai até o quilômetro 5, irmão. E tem nego que vai até o quilômetro 40. Mas são diferentes. Exato. E aí tem que separar. E não economizar no capital intelectual, na minha opinião, é burrice. Com certeza. E tem que ter governança, né? Você falou de governança. A gente até usou durante muitos anos o projeto da Dom Cabral, da Fundação Dom Cabral, que é o PAEX, e ajudou muito a gente a melhorar
a nossa governança, a gente está auditando o resultado, Muito legal. porque a gente quer agora, no horizonte, aí assim que tiver uma janela, a gente acredita que deva ter nos próximos anos aí, a gente pensa sim em abrir capital do grupo, né, da holding de seguros. Legal. Então a gente está trabalhando, né, fazendo a lição de casa para Pra poder poder- chegar no momento certo. Você vai abrir para poder matar o passado negro da Brasil Insurance. É isso aí. Mas sabe por que que a Brasil não deu certo? E por que que a nossa vai dar certo? Porque a Brasil, ele comprava, eu sei porque foram comprar a gente. Cada um continuava usando a sua marca, usando o seu sistema. Era uma bagunça. Coxa de retalho. né? E era um monte de cacique para pouco índio. O nosso não, cara. O nosso é todo mundo usando uma mesma marca, usando o mesmo sistema, falando a mesma única língua. empresa. Uma única empresa. Isso aí. Por isso que o nosso vai ser. Mas vamos lá, vamos resumir. Legal. A sua tem governança e lá não tinha. Exato. É Toninho. isso aí. Era o Igor. Ah, Igor e Toninho. Igor e Toninho. Igor Paine. São amigos meus. Eu gosto dos dois. Hoje eles têm uma empresa na área de saúde. Entendeu? E deu errado e eles sabem. Eles falam. Infelizmente deu. Entendeu? Então a próxima agora vai ser a Seguralta. É isso aí. Quando você for fazer o IPO, você vai deixar que o Grupo Optimize vai fazer o IPO para você. Ó, esse Vamos fazer o gostei. IPO para você. Muito bom. Não, a gente falou ainda há pouco aqui sobre. Quer dizer, falamos sobre o cenário do país, né? A gente citou política, mas na verdade o cenário do país, ele é um cenário, pelo menos momentaneamente, esperamos que tenha um prognóstico aí muito melhor, mas ele é desafiador. A gente teve aí esse primeiro trimestre, 6.000 recuperações judiciais, um recorde no primeiro trimestre. A gente vê todo esse cenário que você falou de a renda da população sendo, né, mais afetada. O que isso repercute na taxa de mortalidade, por exemplo, de um franqueado? Hoje, o desempenho que você comentou, do mediano, do tempo para chegar numa franqueadora, por exemplo, o tempo para chegar no ponto de equilíbrio, hoje, o que esse cenário que a gente está vendo de país está afetando, por exemplo, em taxa de mortalidade de franquia, no mercado e para você cara, lá no nosso grupo? segmento, ainda eu falo que a gente é bastante abençoado, né? A gente está num segmento que é necessidade, seguro, cara. A gente continua crescendo, é necessidade, mas tem alguns segmentos, igual a gente até citou algumas redes de odontologia popular, que está passando por dificuldade, porque a pessoa mais simples não tem dinheiro para ir no dentista, né? Então, eletroposto, a tendência está crescendo também. Nós temos uma outra de hamburgueria que se chama Zap Food, é uma vending machine de hamburgueria fantástica, a primeira no mundo, onde você aperta um botão, sai um lanche maravilhoso. Mesmo? Vamos franquear Ridente? Vamos franquear Vira Sócio? Vamos franquear a nossa odontologia? Uai, vamos Não é depois clínica entender. baixa, não. É Vamos clínica entender ticket depois médio o alto. modelo. Não, já vou sair daqui de sócio. Eu pensei que ele ia falar da vending machine. Não, Então, já pensei a aqui. gente está num segmentos bons, né? Mas eu vejo alguns esse é bem segmentos que inovador, estão cara. sofrendo, né? Alguns setores. Odontologia sofreu, tá Odontologia popular sofreu. O cara que tem grana lá para colocar a prótese, lá colocar as lentes, esse cara vai ainda e gasta o que tinha que Harmonização gastar, facial. né? Harmonização, enfim. Então, o que eu vejo? Que alguns segmentos, sim, estão sendo diretamente impactados e outros menos. Mas não tem como dizer que não estão, né? Porque você olha até aquelas de... Já vai sair daqui, parceiro meu lá na Zap do BTG, turma aí, ó. Fernando, Fedato, vai lá, vamos marcar um jantar. Vou levar ele lá com a Seguralta. Nós vamos fazer parceria com a MAP. E agora, vamos a Ridente também, rapaz. Esse podcast vai render. Aí, ó, isso aí. Entendeu? Amigo a gente já é. Agora vamos ver se vai ganhar dinheiro junto. É isso aí. Agora, Ganhar não, fazer dinheiro junto. Ganhar não, fazer to make money. make money, not win money. Win money, never. Make money, always. Mas me fala mais sobre fiquei curioso aqui da história da vending machine de lanche. Como é que é isso? Então, é uma vending machine de lanches. Os lanches, nós temos uma fábrica que já pré-prepara e são lanches, assim, cara, de altíssima qualidade. É lanches gourmets e essa máquina, ela finaliza. Os lanches ficam a 3 graus. Você aperta o botão, ela vai para um forno de altíssima pressão e ela, em 30 segundos você tem o lanche pronto. Então é o primeiro no mundo. As máquinas já estão em operação no Brasil, tá chegando mais alguns containers agora
com mais máquinas, e foram 2 anos desenvolvendo essa máquina. Cara. Mas o que você vende é a máquina e não a franquia, a pessoa compra a máquina e eu vendo o produto também. Ele compra comigo os lanches, né? E aí, qual que é o trabalho do franqueado? É abrir e pôr no dispenser, é só abastecer. Você tem um aplicativo no celular que ele mostra o nível do estoque da máquina e ele vai e reabastece a máquina. Mas quem tem uma hamburgueria que já tem a sua marca e tal, não pode, por exemplo, adquirir só a máquina e usar no produto dele. Tem que ser não, pode, mas não faz sentido, né? Porque qual que é o core do negócio? Qual que é a dor do mercado? Mão de obra. E alimentação. É difícil, cara, você conseguir um chapeiro, o cara falta. O nosso não precisa de mão de obra, já está pré-pronto, embalado a vácuo, né? Tem durabilidade de 30 dias, e aí a pessoa finaliza ali na máquina, certo? Então a pessoa não precisa de funcionário. O franqueado, o funcionário dele vai lá abrir o dispenser e abastecer. Cabe 100 lanches num dispenser. O estoque abaixou, ele vai lá e reabastece, né? Então funciona muito bem aonde? Em redes de Ibis, de hotel, o cara chega ali com fome à noite, eu já te pedi um iFood, universidades, hospitais, que é 24 horas, posto de combustível, alguns condomínios grandes que tem aquelas honest market, que você tem um mercadinho, você vai ter uma máquina lá, o cara quer um lanche rápido, ele vai lá e já sai ali na hora quentinho ali para ele, né? Então é um negócio também disruptivo. Então hoje a gente busca investir em negócios que estão em alta, né, e que seja disruptivo, que precise de um mínimo de mão de obra possível. Que legal, parabéns. Muito, muito bacana. Viu? Vamos caminhando aqui pro final, finalmente. Né? Você tá com compromisso também na sequência, tá preocupado com a sua agenda também. Isso, vai almoçar com a gente, não? Cara, vamos ver. Eu acho que vocês vão aqui no shopping? Não, então dá tempo. Pobre Juan. Tá, eu tenho que estar lá 3 horas, eu entro no palco. Nós também temos que de volta. 3 horas tem então, outra gravação. Vamos assim, nós vamos chegar pro finalmente aí com você e o papo aqui continua no almoço. É isso aí. Vamos comer aqui do lado, fechou? Valeu, pessoal. Foi uma honra, um prazer participar aqui com vocês. E, ô Lázaro e Emerson, uma inspiração o trabalho que vocês fazem, né? Eu acompanho aí. Pra mim é uma honra, me sinto honrado de estar sentado aqui também, com vocês. Prazer todo nosso, cara. De verdade. Não, e agora vai virar meu sócio, vai franquear Ridente. Vamos fazer negócio junto. Ele já pegou. Mas de verdade. A gente já falou de fazer coisa junto 1 milhão de vezes. Foi. E não saímos do papel. Agora é hora de botar na prática. Mas da nossa parte também, Reinaldo, um prazer te receber aqui. Recapitular a sua história para quem não conhecia e tentar extrair ainda mais daquilo que realmente moveu essa história ser tão bem sucedida como foi. Então, obrigado pela tua contribuição aqui. Meu irmão, não pode deixar, né? Nós vamos almoçar junto agora, mas tem 2 presentes. Mínimo. Você já falou que gosta e usa. Gosto e uso. Então toma mais uma. Pô, obrigado. Top demais. Minimal Club. Estamos de Minimal, inclusive, né? Estamos de Minimal. Esse aqui muito é Minimal, legal, gente. Lázaro de Minimal, eu de Minimal. E agora Zanon também de Minimal Club. Tem aqui o café especial, sabores de origem. Vamos abrir para eles aqui. Esse é cliente especial. nosso. É parceiro nosso. Opa, é o contrário. Tô de cabeça abaixo, muito ruim Vira disso. o contrário. Ó, cliente nosso, parceiro nosso, cliente do grupo. Sabores de origem. Patrocinador do podcast também. Melhor café especial que você vai tomar. Muito legal, obrigado, hein? Top demais. Sensacional, adoro café, cara. Sou viciado em café. Olha aí. Tu vai experimentar aí. E abraço do Thiago, que é o dono do Café Origens. Então é isso, querido. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando aí a sua jornada, a sua trajetória e que a gente esteja aí podendo acompanhar e contar essa história para todo mundo, né? A próxima vez ele volta aqui e vai falar quantas franquias tem a Ridente, como é que foi a parceria com a marca. Olha aí, fica registrado aí. Fica registrado. Então, queridos, nos vemos no próximo episódio do Resultado em Pauta, porque esse, como vocês viram, foi super especial. E o próximo não será diferente. Te aguardo lá.